Vamos ler a palavra de Deus, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, os primeiros versículos, para a nossa reflexão desta hora. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1, eu leio assim: Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o que também recebestes, e no qual perseverais, e no qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vos anunciei. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Queridos irmãos, amigos e os vizinhos que nos acompanham neste culto, estamos diante da palavra de Deus que foi anunciada há tanto tempo atrás por direção de Deus e que hoje ela ainda cumpre o propósito para o qual foi designada. Porque assim é, como está escrito, a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi designada. Há uma coisa que as pessoas sabem, porque ouviram e repetem sempre, que não acontece nada neste mundo sem que seja da vontade de Deus. Sim, está escrito que não cai uma folha de uma árvore sem que seja nisto expresso a vontade de Deus. Outra coisa que se repete muito é que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. E esta palavra tem sido usada às vezes para conforto de pessoas que passaram por algum tipo de tribulação mais forte, por alguma dificuldade. Então a palavra logo vem: olha, Deus tem um propósito nisto, não se desespere. Na realidade, usa-se a palavra de Deus para confortar as pessoas, mas a realidade do que está escrito precisa ser clara ao entendimento das pessoas, aos ouvidos de todos, para que creiam e para que sejam salvos. Tudo que se diz, tudo que se fala com o objetivo de consolar, de confortar, de orientar, é aceitável, tem o seu valor. Mas quando se pensa na questão de futuro, destino eterno, aí, muito mais que isso, vale o que está por vir na eternidade do que o que vivemos aqui neste tempo passageiro. Daí, seguir a Cristo é um desafio, porque não basta ser religioso, não basta cumprir obrigações religiosas, como legalismo, misticismo, adoração em cultos, cânticos, não basta isso, mas é necessário seguir a Jesus como ele espera, sendo discípulo dele, é o essencial. E o que vai possibilitar esse tipo de vida é o Evangelho. Evangelho este que está ao alcance de todas as pessoas. Evangelho esse que vem sendo anunciado no mundo inteiro, mesmo naqueles lugares onde é proibida a pregação. É porque o amor de Deus alcança a todos. O amor de Deus transpõe barreiras, porque ele propõe uma salvação transcultural. Não é uma salvação para um povo específico, para um grupo específico, mas é uma salvação que está à disposição de todos e ela será confirmada na experiência daqueles que creem e que pela fé reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e se tornam discípulos dele. O texto que lemos aqui fala-nos a respeito disto. Fala-nos que o Evangelho foi anunciado. Foi anunciado. A palavra evangelho significa boa notícia ou boa nova. E nesta ocasião, mês de dezembro, quando se celebra o Natal, é o que mais se anuncia.
o nascimento de Jesus. A boa notícia é esta. O evangelho é este. E as pessoas se perdem na conceituação filosófica, até mesmo política. Porque todos querem se envolver nas questões espirituais. As pessoas todas têm sempre uma opinião a respeito das coisas espirituais. Esquecem que precisam aceitar a essência. E a essência da espiritualidade é o evangelho. Boa notícia. É boa nova de salvação. Uma notícia de que Deus ama o pecador e se revelou através do seu Filho. Por isto nasceu Jesus, para ser o Salvador. E temos sempre que repetir, né? Ele não nasceu para permanecer na manjedoura. Ele não nasceu para que houvesse festa em volta desta experiência. Ele não nasceu para que as pessoas se alegrassem e confraternizassem. Ele nasceu para salvar o mundo. O comportamento humano está relacionado à vida na terra. É tudo muito bonito. É um bem social as celebrações, a confraternização, os encontros, os almoços e jantares. É tudo muito importante, mas tem valor terreno, exclusivamente terreno. E Deus chama a nossa atenção para o que é eterno, para o Evangelho, para o que o Evangelho nos propõe. A boa notícia é que Jesus veio ao mundo. Esse Evangelho foi anunciado a tantos no passado, e muitos creram e foram salvos. Outros rejeitaram e perderam a oportunidade de salvação. Ele declara, e alguém que recebe o Evangelho precisa perseverar nele, ou permanecer nele. Não é uma relação religiosa de alguém que cumpre uma obrigação semanal, mensal ou anual. Não é uma celebração que é voltada para as festas, como festa desse mês. A maior festa ecumênica do mundo é o Natal. A maior festa ecumênica. Todas as crenças se unem em torno de um só propósito e guiados pelo mesmo Espírito, o Espírito do Natal. Por isso, para todo lado, se faz a mesma coisa, estão todos unidos. Percebem que essa união merece atenção? Pois todas as pessoas se unem, não existe uma religião sequer que não se envolva nisto. Mas o que é proposto aqui? Aquele que ouviu o Evangelho deve permanecer nele, não somente numa relação de dentro de um templo, ou ocasionalmente, mas é um viver. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. É uma caminhada, é uma jornada com Cristo e por Cristo, imitando a Cristo em todas as coisas e vivendo por Cristo. É como discípulo de Jesus, é o dia a dia. A vida proposta por Deus não se restringe a um momento de culto dentro de um templo ou fora dele. Não se restringe em um momento de celebração religiosa, de festividade ou troca de presentes. Mas a proposta do Senhor é o dia a dia com Jesus. É um relacionamento íntimo e permanente com Ele, em todo o tempo, ao dormir, ao acordar, ao trabalhar, ao estudar, em todas as atividades do dia. Tem que ser com Cristo. Ser discípulo de Jesus passa por aí. Perseverança naquilo que nos propõe o Evangelho da salvação. Também aqui fala que é pelo Evangelho que vem a salvação. Isso está no verso 2. Pelo qual também sois salvos. O Evangelho anuncia Jesus. E está escrito, Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, Ele atraiu e cravou na cruz. Por isso Ele sentiu-se isolado ao morrer na cruz, por causa do pecado de nós todos, porque Deus amou a todos, não deixou ninguém de fora. Ele ama você de coração, não importa como você crê nisso, não importa se você não crê nisso, Deus ama você e tem abençoado a sua vida em todas as circunstâncias. E é muito comum as pessoas pensarem, eu tenho sido tão desobediente, eu não tenho sido fiel ao Evangelho, eu me afastei da presença de Deus, estou amaldiçoado. Errado. Não importa se você abandonou o Evangelho, se você vive longe do Evangelho e nem se lembra de ler a Bíblia ou de orar.
Deus continua abençoando você, porque é assim que Ele quer atrair você à sua presença, através de suas bênçãos. Ele não tem uma mão pesada para castigar o desobediente e rebelde, mas Ele tem um coração sensível que convida o desobediente e rebelde a voltar à comunhão, a seguir novamente. Por isso Ele não castiga o pecador, Ele salva o pecador, e é pelo Evangelho. O Evangelho anuncia Jesus, exclusivamente Jesus. Está escrito em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só por Jesus. Como está escrito, é um só Deus que existe, e um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O Evangelho anuncia isto. Por isso a salvação é pelo Evangelho. Não importa quantas crenças existam no mundo, não importa quantas escrituras, não importa quantos tipos de cultos, a salvação é exclusivamente pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há salvação em ninguém mais, só em Cristo. E a máxima do Evangelho, e o conceito principal do Evangelho, primeiro falamos boas novas, mas temos desenvolvido isso aqui. Eu vos entreguei o que recebi. Então é uma experiência pessoal. Você só pode anunciar aquilo que você recebeu. E aqui está: Cristo morreu por nossos pecados, como está escrito. Então o Evangelho fala da morte de Jesus Cristo como sacrifício para perdão dos pecados, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também Cristo foi sepultado, como está escrito. Era necessário que um morresse e que os pecados cravados na cruz fossem lançados no abismo. Cristo foi à sepultura, e esse momento trouxe impacto para a humanidade. Houve trevas, e agora os seus seguidores, os próprios discípulos que ali estavam, indagavam: o que será? Porque Jesus foi levado à sepultura, mas a seguir, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Aí brilhou a luz sobre a humanidade. Cristo Jesus ressuscitou, porque assim está escrito, para a salvação da sua vida, para a salvação da sua família, para a integração de todos aqueles que o seguirem nos céus. Cristo ressuscitou. Esta é a mensagem do Evangelho, e tudo conforme está escrito. É a palavra de Deus que se cumpre para todo pecador. Queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, passamos pelo Natal, caminhamos para o fim do ano, para começar 2021. E agora? Como será a vida em 2021? Daqui a pouco saberemos como será. Certo é que encerramos este ano meio tensos, em dificuldades, sem saber o que será da humanidade. Parece que o mundo vai acabar de repente. Não se sabe o que vai suceder amanhã. A humanidade está confusa, está em crise. Aqueles que podem resolver o problema da pandemia estão se degladiando, estão se desentendendo, estão trazendo confusão para a humanidade. E a humanidade tem que esperar para ver o que vai ser. E todos estão pensando que quando começar a vacinação, acabou. Errado. Acabou não. Apenas começou a vacinação. Mas a pandemia continua. Até o dia quando todos serão vacinados. Aí a vida volta ao normal. Agora, quanto tempo? 1 mês? Não. 6 meses? Não. 1 ano? Não. E aí? Perceberam? É um tempo de incerteza. Só existe uma coisa certa hoje: que o Evangelho pode salvar o pecador. E não importa o que aconteça à humanidade, o Evangelho pode salvar o pecador. O céu está preparado para o pecador arrependido. É o amor de Deus que se revelou. E essa terra vai passar. Vai passar. Aí eu gosto de dar uma notícia. Eu comecei a dar uma notícia que dá um sustinho. É o seguinte: esta igreja não estará aqui mais. Daqui a pouco. As pessoas vão passar aqui na porta, vai olhar. Cadê a igreja? Pois é, vai acontecer isso. Está escrito na palavra de Deus. E nós sabemos disso. E anunciamos isso. E por isso que convidamos a todos os moradores deste bairro para entrar para a igreja, para servirmos a Deus, para compreendermos esse plano de Deus.
porque tudo vai passar do jeito que está escrito na Escritura, na palavra de Deus. Então, não podemos esperar dias melhores nesta existência. Teremos muitas coisas boas, mas a alegria perfeita, completa, está com Deus na eternidade. Nossa proposta hoje é que todos que ouvem esta mensagem, dê um tempinho para Deus, abra o seu coração, decida a sua vida. Não olhe para os impedimentos, para as dúvidas, para as dificuldades, mas lembre-se, o Evangelho de Jesus Cristo é que produz a salvação. Você precisa tornar-se discípulo de Jesus. Faça essa decisão. Se cada pessoa fizer isso sozinho em casa, dentro do quarto, ajoelhar e falar com Deus, abrindo o coração, dizendo: Senhor, eu não entendo bem essas coisas. Muita dúvida acontece hoje em dia, mas eu quero experimentar uma coisa. Eu quero me tornar discípulo de Jesus. Eu quero ver o que vai acontecer em minha vida daqui para frente. Eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu quero ver o que vai acontecer comigo daqui em diante. Pois é, você verá. Porque está escrito: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados aqueles que nele confiam. É pôr a prova. Faça o que Deus está pedindo, e o que Deus disse que vai acontecer, acontecerá. Você vai ser adotado como filho de Deus, nascerá de novo, terá garantia de vida eterna, e você verá isto, porque seus olhos espirituais se abrirão, e tudo será diferente, e vai se cumprir outra coisa. Crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. A sua família será iluminada pela luz que vai irradiar a partir de você. Toda a sua história pode ser diferente daí para frente. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender cada vez mais a palavra do Evangelho, para que vivamos conforme Ele espera de nós, conforme Ele deseja que seja. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Abra seu coração, no segredo do seu coração, fale: Senhor, abençoe a minha vida, abençoe a minha casa, vem socorrer-me em minhas necessidades, atenda o meu clamor, pois eu quero compreender a palavra do Senhor, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero viver para o teu serviço. Estenda então as bênçãos para cuidar. Guia-me, ó Deus, pois eu abro meu coração para ti. Ó Deus, que assim a graça e o poder do Senhor se manifeste sobre todos que ouvem a tua palavra agora. Ó Deus, que o poder do Senhor se manifeste sobre aqueles que estão angustiados, sobre aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão passando por conflitos familiares, enfermidades. Que o Senhor repreenda todo o mal em nome de Jesus Cristo, e que a graça do Senhor cubra a todas as famílias de nossos vizinhos. Que o Senhor sustente a todos com a tua palavra, dando direção e paz. Abençoe a todos que ouvem a palavra do Senhor Deus. Promova um despertamento para que vivamos como o Senhor deseja, conforme o plano do Senhor para o nosso dia a dia. Nós oramos, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.